Olá pessoal, de novo. A ideia agora é, depois de feita a apresentação, contar um pouquinho como é que cheguei até aqui, né? Quem que foi me conduzindo, talvez, nesse caminho, né? Como é que eu fui construindo essa relação entre as coisas e que coisas são essas que eu estou relacionando, né? E vou fazer em três pedaços essa conversa para pensar um pouquinho os estudos anarquistas, na sequência, alguns autores contemporâneos e, por fim, é, a filosofia chinesa, as artes marciais, as práticas corporais, né? Eu não vou entrar aqui em conceito, é mais contar um pouquinho mesmo, assim, para ter, assim, uma organizadinho ali com base em que eu tô falando, mas não vou, a ideia não é ser um vídeo sério e pesado conceitual. Mas, como eu disse, primeira base, assim, primeiro contato com um tipo de discussão que vai me trazendo essa discussão vem, claro, né, de um momento ali de militância, de partido, movimento estudantil, LGBT, movimento de mulheres, etc. Mas se aprofunda e acho que vai encontrando vazão, principalmente quando eu começo a pesquisar a Maria Lacerda de Moura em 2013. No meu terceiro ano de iniciação científica, eu já vinha numa discussão de pensar o Foucault lá com as tecnologias de si, né? Como é que a gente produz tecnologias que vão nos formando enquanto sujeitos, né? O que faz com que eu me reconheça como eu mesma, construído através de uma série de tecnologias, né? Então essa relação ela já vinha me acompanhando ali, já fazia um tempo. E aí, em 2013, eu sou então apresentada pelo meu orientador a Maria Lacerda de Moura. A Maria Lacerda de Moura ela foi uma anarquista brasileira que atuou na primeira metade ali do século XX, né? Ela faleceu em 1945 e ela é uma figura bastante controversa. Eu acho que os estudos sobre ela têm mudado nos últimos anos. Muito eu diria que tem um pouco dessas discussões que eu e meu orientador a gente foi trazendo ao longo dos anos. Né? Eu fiz meu mestrado sobre ela também e dei sequência ainda dos estudos anarquistas do doutorado. Mas a Maria Lacerda tem duas características muito importantes sobre ela. Uma curiosidadezinha importante ressaltar, ela é considerada a primeira mulher antifascista da América e, e ela tem textos sobre educação, ela, enfim, né, tem vários livros publicados. Maria Lacerda, ela se identificava, se colocava como uma anarquista individualista. Os anarquismos individualistas, eles são um pouco deixados de lado na historiografia anarquista, que quando feita por sindicalistas, por exemplo, vão desconsiderar os anarquistas, né? Meio que ali eles estão pensando nesse sujeito burguês, individualista, individual, né? Enfim, e egoísta. E aí o que a minha pesquisa vai mostrando e o que eu fui descobrindo no meio do caminho é que não, né? Eles estão radicalizando algumas coisas e esse processo de subjetivação era bastante importante para eles. De entender como é que a gente vai se construindo e aí a partir disso a gente direciona os nossos desejos para os desejos que são construídos numa sociedade capitalista, né? Então o capitalismo ele forma capitalistas, né? A gente deseja coisas que fazem com que a gente mantenha o sistema funcionando dessa maneira. E aí os anarquistas sacaram isso e falaram, opa, a gente precisa talvez repensar aí os desejos também, né? E repensar todos esses processos que nos fazem construir o nosso modo de viver desta maneira, né? Então eles vão na raiz da coisa mesmo. E aí então a Maria Lacerda faz parte desse agrupamento, né? Que são agrupamentos que se davam por afinidade. Então, por exemplo,
Eles tinham lá a revista Estúdios, né? Eles não tinham uma organização anarquista, não atuavam em sindicatos, né? Eles se organizavam para algum fim específico e é isso aí. Então, uma das formas disso acontecer é, por exemplo, as revistas, os periódicos. Então, a revista Estúdios, que foi a revista que eu estudei no mestrado e no doutorado, ela era uma revista que a gente pode chamar de, talvez, considerar que fosse uma revista de divulgação científica. Entretanto, ela também era uma revista de arte, cultura, enfim. E uma revista de política também, né? Mas ela ia fazendo esses diálogos com cientistas do mundo inteiro e muitas análises ali de várias questões que envolvem a vida, né? A nossa vida. Desde questões de biologia e questões de relacionamento, questões de luta social e política, enfim, né? E a revista, então, ela era uma forma de esses anarquistas dialogarem, né? E o que era legal é que eles não tinham um consenso sobre tudo, assim. Então, numa edição, você ia encontrar lá a pessoa defendendo uma coisa de uma forma e na outra a pessoa rechaçando aquela primeira ali e construindo esse conhecimento ali, desse diálogo e é isso. E a revista não tinha intenção de resolver essas contradições, né? Era de realmente pensar, né, o que eles falavam de um livre pensamento. Então, essa é uma das características da Maria Lacerda. A outra questão sobre ela, que também faz com que tenha demorado, talvez, para darem a devida importância a ela, é que algumas pessoas, e eu já ouvi essa discussão, algumas pessoas dizem que ela era um pouco mística, né? Pensava nessas questões do oculto e que isso é um pouco estranho às pessoas que estão pensando de fato a luta social, política, né? Como se isso devesse ser desconsiderado. E a Maria Lacerda realmente, né? Ela, para vocês terem uma ideia, ela defendia algumas ideias como uma harmonia universal, ela falava de uma solidariedade biocósmica. No fim da vida dela, ela lia o horóscopo numa rádio lá no Rio de Janeiro. E a última conferência dela, que se chama O Silêncio, foi uma conferência que ela deu na Rosa Cruz. E é uma conferência interessantíssima, né? Quando eu tiver tempo, quero escrever sobre, porque é bastante interessante, mas ela tá ali pensando no silêncio e trazendo toda uma visão da teosofia e etc, né? Então ela realmente tinha essa questão espiritualista, vamos chamar de mística mesmo, enfim, né? Mas é uma pessoa bastante interessante e eu fui me interessando por ela justamente por conta dessas discussões que ela trazia e de como que ela dialogava com isso, né? Então, no meu mestrado, eu analisei os artigos dela na revista Estúdios, que é essa revista pré-Revolução Espanhola. Né? E aí o que é interessante é que é como se essa revista e outras revistas do anarquismo individualista na Espanha, que é uma revista espanhola, é como se elas tivessem preparado culturalmente aquelas subjetividades para que elas construíssem a revolução, né? Então é como se preparou, né? A Revolução Espanhola é um dos marcos mais importantes do anarquismo e dá para dizer que de certo modo foi construído um terreno para que isso acontecesse, né? Tanto que a revista ela para de ser veiculada justamente porque todo mundo que fazia a revista acontecer foi lá participar, né? Pegar em armas realmente participar da revolução. Enfim, então tem essa dentro dessas propostas, né, que a gente pode pensar na Maria Lacerda ali no misticismo e etc., na verdade o que eles estavam fazendo é propondo outras filosofias da natureza, que aí por sua vez vão construir outras noções de ciência, de tecnologia e de modo de viver, né? Então, o anarquismo é com certeza minha primeira referência. É, a menos que haja interesse, eu não pretendo fazer lives, etc., sobre, mas conforme né, nas nossas conversas aí for surgindo essas curiosidades, ou o pessoal que já pesquisa isso também, a gente for dialogando, dá pra pensar nessa ideia. Mas com certeza o pensamento me pegou e eu não consegui, nem tem porquê, né?
fazer as coisas sem ter esse olhar, né? A lente, né, que tá colocada nos meus olhos para analisar o mundo, é essa lente libertária. Então, vamos ficar por aqui, que o vídeo já ficou bem mais longo do que eu esperava. Aguardo aí comentários, sugestões, questões. No próximo vídeo a gente fala dos contemporâneos, né? A Donna Haraway, o Foucault e uma série de pessoas, né? O Yuki Hui e o Zhairon Xiang, né? O pessoal da China também. E aí, pra então depois a gente entrar na filosofia chinesa mesmo, das artes marciais, e como isso se relaciona, né? Tudo isso com essa proposta do Laboratório do Reinventar. Então é isso, valeu e até a próxima.